Pirando Amigo orgulhosamente apresenta calorimetria, calor específico, capacidade térmica, calor sensível. Muito bem. Utilizando um bloco de chumbo, está ele, por enquanto, sem detalhar a massa desse bloco, vamos ter uma tabela falando que o calor específico do chumbo vale 0,031 calorias por grau Celsius. Muito bem. O que significa dizer? Primeiro, cada elemento tem seu próprio calor específico. O ferro, calor específico do ferro, 0,11 calorias por grau Celsius. O cobre, calor específico do cobre, 0,092 calorias por grau Celsius. Muito bem. O que significa calor específico? Significa o seguinte: se nós tivermos 1 grama de chumbo, o chumbo é um elemento cujo calor específico é 0,031 calorias por grau Celsius, e se necessitarmos variar a temperatura desse 1 grama de chumbo em 1 grau Celsius, eu vou fornecer essa massa ou retirar dessa massa 0,031 calorias. Muito bem. Por que fornecer ou retirar? Porque se eu fornecer 0,31 calorias a 1 grama de cobre, a sua temperatura vai aumentar em 1 grau. Se eu retirar 0,31 calorias a 1 grama de cobre, a sua temperatura vai diminuir 1 grau. Muito bem. A outra grandeza que nós temos chama-se capacidade térmica. Ok. Supondo que o bloco mencionado anteriormente possua massa de 100 gramas, o calor específico é um C minúsculo. Capacidade térmica é o C maiúsculo, que vai ser massa vezes o calor específico. A capacidade térmica vai ser 100 gramas vezes 0,031. A capacidade térmica desse elemento vai ser 3,1 calorias por grau Celsius. Qual é a diferença? Bem, quando nós temos calor específico e capacidade térmica, qual é a diferença entre eles? A capacidade térmica é uma propriedade do corpo. Então, depende da massa e do material do corpo. Então, para que eu mude a temperatura em 1 grau desse bloco de 100 gramas de chumbo, eu preciso, cada grau que eu quiser mudar a temperatura, eu preciso de fornecer ou retirar 3,1 calorias por cada grau. Agora, o calor específico, ele é uma propriedade do material. Tanto é que ele é tabelado. Ou seja, cada elemento possui seu próprio calor específico. Muito bem. Para encerrar, calor sensível. Calor sensível é a quantidade de calor fornecido ou retirado de um corpo sem que mude seu estado físico. Calor sensível é
Q igual MC delta T. Ou seja, calor MC não é capacidade térmica, calor sensível é capacidade térmica vezes delta T. Não é? Muito bem. Se nós temos, substituímos na equação lá, tudo direitinho. Quem vai definir as unidades de temperatura, de massa e de calor são as unidades do calor específico. Se jogamos na equação, tanto a de cima como a de baixo, jogamos na equação e encontramos o Q maior que zero, eu vou dizer que o corpo recebe calor. O corpo recebe calor. Como eu estou falando de calor sensível, a sua temperatura aumenta. Correto? Se eu disser que o Q é negativo, fiz as operações lá e o Q é negativo, significa dizer que o corpo libera calor. Não é? Nesse caso, sua temperatura diminui, o ΔT é negativo. Agora, se durante as operações matemáticas eu chegar à conclusão que o Q é igual a zero, nós vamos concluir que não houve troca de calor. E futuramente, vamos ver que quando não há troca de calor, essa transformação é chamada de uma transformação adiabática. Ok? Muito bem. Para concluir, uns trocadilhos. Unidade de calor específico. Calorias por grama grau C. Unidade de capacidade térmica. Calorias grau C. Ou seja, isso aqui eu estou falando do material. Cobre, zinco. E aqui eu estou falando do corpo. Uma massa de não sei quantos. Caloria por grama grau C. O que é por grama? Tem o por grama fantástico. Essa foi boa.